do Salmo 34, versículos 4 e 5. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. O que está atemorizando você? O que está assustando você? O que está roubando a sua paz? O que está tirando a sua paz? Busca ao Senhor. Mas buscar ao Senhor não só na oração, mas também eu tenho ensinado para o povo, falado que Deus nos ensinou. Busca aqueles versículos, aquelas palavras, entenda bem, que falarão ao seu coração, que vão te dar segurança, vão te dar força. E aquela palavra livra você de todo o temor, quer dizer, de toda inquietação, de toda ansiedade. Estou correndo, que é o versículo 5. Aí ele diz, olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficarão, futuro, não ficarão confundidos. Se a pessoa está ficando confusa, porque ela não está olhando para ele. Olhar para ele é olhar para a palavra. Vamos sair daqui que nós conhecemos. Vamos para Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Versículo 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. O que é isso, pastor? Casos na Bíblia, citações na Bíblia, vamos dizer assim, histórias da Bíblia, são exemplos, são testemunhos para nós. O caso de Saul, quem busca o Senhor encontra, mas quem deixa o Senhor acaba perdendo o Senhor verdadeiramente, como Saul. Mas não é agora. Ele diz assim, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Pecado, estamos fora, não devemos ter. O pecado faz o quê? Separa o homem de Deus. Salário do pecado é a morte, leva a morte eterna, leva a separação eterna de Deus. Mas está dizendo aqui também o embaraço. Então tem coisa que nós temos que tomar cuidado, que não é pecado, mas é embaraço. O pregador de A Cruz e o Punhal, alguém deve ter já lido o livro e talvez assistido o filme, David Wilkes, já é falecido, algum tempo atrás, não muito tempo não. Teve um outro que escreveu também um assunto igual, De Volta para a Corrida. E eles tinham um costume de assistir um seriado, que não era nada pecaminoso. Como tem aí vários, policial, né? Que era bom. Mas aquilo começou a se tornar um embaraço para ele, porque era um homem que trabalhava o dia todo, entende? Ele trabalhava o dia todo, ele tinha os seus deveres, né? Vamos dizer, domésticos, de casa e tudo, e o tempinho que ele sobrava ali, então ele ficava um seriado que era de 1h30, todos os dias ele assistia, todos os dias, nada demais, mas aquilo se tornou um embaraço para ele. Por quê? Porque a vida espiritual dele começou a se tornar uma vida fria. Ele não tinha tempo para o Senhor, de buscar, de se envolver, de querer Deus. Ele entendeu que aquele filme, aquele seriado, não era pecado, mas era um embaraço. Você tem que verificar. Às vezes alguma coisa. Um amigo, ele é até cabeleireiro, né? Ele se converteu. Ele era muito ligado no futebol. Na casa dele, tudo era do time dele, tinha tudo. Ele disse, pastor, eu sei que torcer para um time não é pecado. Falou, não foi comigo, não, falou para um outro pastor nosso. Ele disse assim, mas no meu caso era embaraço. Porque eu era muito obcecado por aquilo, muito coisa. Então, eu deixei. Você tem que ver o que é pecado, é claro. Estou fora. Pecado, se você viver com ele, é que você não nasceu de novo. A Bíblia fala claramente. Deixa aqui, ele vai colocar para mim ali, por favor. 1 de João, capítulo 3, versículo 8. Coloca para mim também. 1 de João 3, 8. Ele diz, quem pratica o pecado é do diabo, pois o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha o 9. Ele diz, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Se a pessoa tem que parar. A não ser que ela conhecia Cristo, se desviou. E ela assumiu o pecado, está vendo que está desviada. Mas uma hora ela vai se reconciliar. Né? Nem que seja no fogo, ela vai se reconciliar. Mas quem nasceu não vive na prática do pecado. Então o pecado, estou fora, você não dá. Mas volto a dizer, tem coisa que não é pecado, mas é embaraço. Você tem que verificar o que é. Eu falei de um filme, eu falei do futebol, pode ser uma amizade, entenda bem. Não fica zangado, não, até dentro da igreja. Pode ser um embaraço para você. A pessoa se torna um ídolo para você, tem que tomar cuidado. Então verifique o que está sendo um embaraço. Vamos voltar lá, aqui no capítulo 12.
Ele diz: e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Agora, hein, olhando para quem? Para Jesus, autor e consumador da fé. Nós não temos que olhar para mais ninguém. Olhar para Jesus é olhar para Ele em ação, olhar para a sua palavra. Eu falo, por exemplo, tenho comentado, tenho repetido, tenho insistido. Igreja, não podemos tirar o milagre da igreja, porque olhando para Jesus, Ele operava milagres. E a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então não podemos apresentar outro Jesus, mas não é só isso dos milagres, é também as atitudes de Jesus. Quer dizer, como é que quando ele era afrontado, quando ele era, entenda bem, escarnecido, zombado, qual era a atitude dele? Olha para ele, veja. Então, voltando no Salmo 34, que ele diz no versículo 5, olharam para ele, para Jesus, para a palavra, e os seus rostos foram iluminados. A pessoa que olha para Jesus, ela é iluminada. Ela vê que Jesus Cristo deu poder sobre as enfermidades, sobre os demônios. Nós temos esse poder. Mas a reação de Jesus, que ele mandou amar o seu inimigo, olhe para isso. Porque o diabo vai usar alguém como seu inimigo. Vai levantar alguém como seu inimigo. Vai levantar alguém para afrontar você, para humilhar você, para machucar você. Não caia na cilada dele. Não caia, olhe para Jesus, não, olhar para Jesus, repito, é olhar para aquilo que ele diz, olhar para as suas ações, olhar para as suas obras. Se ele diz, orai pelos que vos perseguem, vos maltratam, olhe e faça isso, você vai ser bem-sucedido. Você não ficará confundido. Olhe para a palavra de Deus. Veio uma luta, preguei no culto anterior, veio uma adversidade, mas a Bíblia diz, no mundo... Então você não vai ficar, oh meu Deus, eu não entendo, eu estou na igreja, eu vim para a igreja, eu fui curado, mas agora eu estou enfrentando isso, mas agora está acontecendo isso. Você está ficando confundido? A Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Olha para ele, olha para o que ele diz, ele não enganou você, ele disse claramente isso. Olha como é que nós temos que olhar para ele, e não ficaremos confundidos de maneira alguma. Aí ele diz, clamou este pobre, nós somos assim, e o Senhor o ouviu, e o salvou de quê? Todas as suas angústias. Clama, fale, olhe para ele, pegou a palavra, olhou, foi iluminado. Aí clame em cima daquilo que você ouviu, clame em cima daquilo que ele falou contigo, clame em cima daquilo. Aí você pode dizer que ele ouve, porque ele mesmo diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ele mesmo disse, a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então vamos recapitular tudo aqui. Busca o Senhor, busca aquela revelação, aquela palavra que vai lhe dar segurança. E ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Me deu segurança, aquela palavra, me deu força, me deu confiança mesmo. Olharam para ele, olhe para o que ele diz, olhe para ele em ação, olhe para as suas obras, e foram iluminados, não há trevas em você, e os seus rostos não ficarão confundidos, como tem gente que fica, porque eu esfriei. Eu contei o testemunho da senhora, que ela mesmo contou, que quando o marido dela sempre foi uma ótima pessoa, ela viu aquele ótimo marido, ótimo pai, ótimo amigo, cara, gente boa mesmo, mas ela fechada para o evangelho. Não, vocês gostam da igreja, vão lá, não tenho nada contra, até gosto, mas para mim não dá, nunca. E vinha ela, a filha chegaram, uma já se batizou, mas aí ele ficou doente, e o pastor Felipe mandou, foi visitá-lo em casa. E aí ele foi, Manu tem um jeito muito simpático de falar com as pessoas, levou ele a Cristo, ele aceitou Jesus. 15 dias depois ele faleceu, foi a óbito. Olha como é que ela ficou confundida. Se eu não vou na igreja, poxa, pedi tanto meu marido aceitar Jesus, ele aceitou Jesus, morreu. Eu queria tanto meu marido comigo, quer dizer, tipo um egoísmo, porque ele foi para Jesus, ele foi salvo, devia louvar Deus, né, por aquilo. Aí eu contei isso para vocês, já contei esse testemunho. Aí ela estava chateando, não foi à igreja. Aí ela trabalhava com negócio de perfume, negócio de coisa, tem uma revendedora muito famosa. Aí ela ligou para lá que estava com um boleto atrasado. Ela falou assim, olha, eu não sou de atrasar boleto não, mas eu perdi meu marido agora. E ela é muito extrovertida, a gente fala, é muito comunicativa. Ela falou assim, eu sou até evangélica, sou da Igreja da Graça. Ela falou meu nome, do pastor Jaime. Ele disse, eu estou chateada, não estou nem da igreja. Por quê? Porque meu marido morreu. E a pessoa disse, eu também sou da igreja, inclusive sou da Igreja da Graça. Ela falou da cidade, do bairro, que era Jandira, Carapicuíba. Ela falou, sou da igreja lá, você não pode ficar assim não. É assim, ele aceitou Jesus, então você tem que ficar feliz que ele aceitou Jesus. Aí a senhora falou uma coisa que não é bíblico.
Entende? Ela falou assim, não fica assim não, porque aí a alma dele fica triste. Bonitinha a história, mas não é bíblico. A Bíblia diz que os mortos não sabem de nada, irmão. Né? Eu dei esse dia para vocês. Se eu não me engano, são 94:14. Depois vê para mim, confere se é. Aí, mas ele coloca ali se for. Não olhei ainda não, rapaz. É que trocaram o rapaz, está um rapaz novo lá agora. Salmo 94:14. Acho que ele saiu para tomar um café. Daqui a pouco ele chega lá e ele põe para mim. Tá bom? Ele deve ter saído para tomar o cafezinho dele. Eclesiástica, eu que estava. Porque os vivos sabem o que é onde morrer, mas os mortos não sabem de coisa nenhuma. Não sabe. Eu falei, não, irmã, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Olha, o que ela falou foi bonitinho, mas não é bíblico. Que se depois na frente ela vai ficar confundida. Ela ouve a mensagem, ela disse, tudo bem, dela bem, mas não é assim. Aí ela saiu contando que ela vem para a igreja. Hoje estava aqui conosco e tudo, louvando e adorando a Deus. Mas o rosto dela está confundido, porque ela tirou os olhos de Jesus. Porque o que é olhar para Jesus? Estar com Cristo incomparavelmente. Eu devia agradecer a Deus, muito obrigado pela salvação. Claro que eu vou sentir a saudade dele. Jesus, me consola, foi o amor da minha vida, o pai das minhas filhas, a vida toda um companheiro, um amigo, como ela mesmo falou que ele era muito bom marido, muito bom pai, muito bom amigo, aquele camarada, gente boa mesmo, mas foi embora, mas foi salvo. Deveria agradecer a Deus. Puxa, que privilégio, no finalzinho ele aceitou Jesus, foi salvo, glória a Deus. Mas não, ela está com o que tirou os olhos, não tire os olhos da palavra. Então olhe para clamor este pobre, é quando você pega a palavra, você clama a Deus, então console o meu coração, porque eu tenho saudade do fulano, eu tenho saudade da fulana, eu tenho saudade de Deus, eu consolo o meu coração. Neste caso, se for outro caso, ensino da palavra. Então Deus, manifeste o teu poder, porque pelas tuas feridas eu fui sarado, porque para Deus não é impossível. Aí você ora em cima daquilo que Deus falou, daquilo que Deus iluminou você, que tirou a confusão. Então ele diz, clamou este pobre, o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Glória a Deus.